Boa tarde! Estamos ao vivo com o nosso último café com psico do ano. Você achou mesmo que eu ia faltar no último sábado? Não dá para faltar no último sábado de 2022. Esse ano que foi tão importante, interessante e desafiador para mim. Eu sei que dia 31. Oi, Dani, tudo bem? Eu sei que dia 31 é um dia apertadinho, é um sábado, é o último dia do ano, todo mundo está se organizando para as festividades de Réveillon, né? Mas quem não puder ficar por aqui, a live vai ficar gravada e também vai pro YouTube e vai pro Spotify, né? O Café com Psico também é podcast, então vocês já sabem como me encontrar. Hoje a gente vai falar sobre recalcular a rota. Oi, meninas! Como que nós podemos nos reorganizar para 2023, né? Eu já falei antes que 2023 vai ser o ano da psicopedagogia, né? E vai ser muito, muito, muito interessante que vocês, psicopedagogas, se planejem agora, hoje, dia 31. Eu sei que todo mundo começa a fazer um monte de meta, um monte de objetivos para alcançar em 2023 agora, né? Em 2021 eu falei, foi? 2022. É importante, né, que a gente se planeje agora, hoje ou amanhã, mas é interessante que a gente não pense em milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Então, se você tiver um único objetivo em cada área da sua vida, já é importante. E um objetivo mensurável, né? Sempre tem a promessa de emagrecer, né? Por exemplo, então, eu quero emagrecer em 2023. Tá, você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? Tem que ser mensurável, tá? Então, tudo que a gente vai falar hoje é para vocês se organizarem, né? Todos os anos eu sento no último dia do ano para recalcular a rota, para pensar no que foi acertado, no que foi errado, no que foi adequado e inadequado, o que eu deixei passar, o que eu preciso melhorar, né? E a gente sai pontuando, né? Ano passado eu sentei com meu esposo, fiz as minhas metas pessoais, fiz as minhas metas profissionais, enquanto psicopedagoga, enquanto estudante, né? E eu acho interessante, eu sou muito do papel, então eu sempre tenho uma agendinha, um caderninho, que eu vou ali anotando tudo. Mas, se você é digital, pode fazer suas metas lá no seu bloco de notas, um documento do Word, mas é importante escrever. O ato da escrita já nos coloca em ação para atingir os nossos objetivos, né? E aí, vou falar um pouco mais especificamente da psicopedagogia, mas cabe para todas as outras profissões, né? Recalcular a rota é saber que estamos no caminho, estamos caminhando. E nem sempre o caminho é um caminho errado. Às vezes é um caminho mais longo que a gente pode percorrer, né? Encontrar um lugar para chegar mais rápido, para chegar menos cansada, né? E às vezes recalcular a rota é também desacelerar, descansar, né? Então é interessante que quando a gente pense, né, nas metas de 2023 enquanto psicopedagogas, pensemos em nós enquanto empresárias, empreendedoras, né? Principalmente as psicopedagogas que trabalham de forma autônoma. É importante a gente pensar assim, como gestora, como empreendedora, né? Então, leve o seu consultório como um
um trabalho sério, né? Não é uma renda extra. Leve o seu consultório como uma empresa. Quando você começa a pensar como empresa, as coisas melhoram, certo? Então, você não é uma trabalhadora autônoma só porque você é uma trabalhadora autônoma. Não sei se eu me fiz ser entendida. Mas não é para deixar de lado essa visão, né, empresarial. E vamos deixar de papo, vamos conversar logo, né? Eu sei que tem gente aí que tá mexendo a sobremesa no fogão, tem gente que tá olhando o arroz que tá no forno. Eu também vou começar a me preparar aqui para as festividades de mais tarde, certo? Assim como em todos os outros Café com Psico, vocês estão à vontade, sintam-se à vontade, né? Esse espaço é nosso para vocês comentarem, sugerirem, participarem, né? Nada aqui é sozinho e é para mim, certo? É para vocês também. Semana passada, eu fiz o nosso Café com Psico sobre 5 tipos de psicopedagoga que você não deve ser. Lembra? Então, antes da gente se organizar para pensar nos objetivos, em recalcular a rota, é importante que a gente pense quem que eu não quero ser. Eu não quero ser a psico poupancinha, eu não quero ser a psico copia e cola. Cadê? Eu coloquei aqui mais escrita. A dona do currículo Lattes, a fofoquinha, a tia da tarefa, né? Trouxe aí de uma forma engraçada coisas que acontecem, que a gente escuta e que colocam a gente, né, psicopedagogas em saias justas. Mas vamos agora para coisa boa, né? Então, antes de traçar as metas, é importante você saber quem você não é, quem você não quer ser, para que você comece a se organizar para o próximo ano, né? E antes da gente recalcular a rota de uma forma que, deixa eu pensar no que eu errei, vamos primeiro pensar nas coisas boas, nos pontos positivos, né? É tão difícil a gente encontrar psicopedagogas autossuficientes, autoconfiantes, seguras, que dizem, olha, eu sou muito boa nisso, eu sou fantástica em fazer relatórios, eu amo fazer avaliações, então eu sou incrível nisso. A gente sempre acha alguém que diz assim, eu preciso melhorar, eu tô me sentindo insegura, eu tô me sentindo perdida, né? Mas eu sei que aí, no fundo, você tem sim uma ótima qualidade, uma coisa que só você consegue fazer enquanto psicopedagoga, né? Então, primeiro, eu quero que você pense, né? Recalcular a rota é como fazer uma reavaliação dos nossos pequenos, né? A gente vai olhar as potencialidades e a gente vai olhar as dificuldades, mas a gente pode olhar as potencialidades de uma forma mais objetiva, né? E usá-las enquanto segurança para seguir no que ainda está em construção, né? Então, primeiro, eu quero que você coloque no papel, quero que você anote, né? Qual é o cenário atual da sua profissão. Então, antes de você colocar uma meta gigante, eu quero atender, eu quero ter minha agenda lotada. Tá, mas é lotada quanto? Né? A gente já falou aqui sobre agenda lotada, mas eu quero ter quantos pacientes especificamente, né? Então, vamos organizar, avaliar o cenário atual da sua profissão. Como você está enquanto psicopedagoga, né? E aí, vamos olhar para a parte boa. O que foi que você se orgulhou de fazer em 2023? Quem aí consegue colocar aqui nos comentários uma coisa que se orgulhou de fazer? Independente, em qualquer área, né? Eu sugiro que essas perguntas que eu tô fazendo, você coloque em cada área da sua vida, né? Mas aqui a gente tá falando de psicopedagogia, então vamos puxar a sardinha pro nosso lado, né? Do que você se orgulhou de fazer em 2022? O que te deixou muito feliz, muito orgulhosa, se sentindo assim, a melhor psicopedagoga do mundo, né? O que você se orgulhou de ter conquistado, né? Fazer e conquistar é diferente. Então, o que você se orgulhou de fazer
e o que você se orgulhou de ter conquistado, né? Ó, Tássio colocou aqui, de correr uma maratona. É um feito, né? 42 quilômetros não é para todo mundo. Do que você se orgulhou, né? Quais foram as suas maiores conquistas na psicopedagogia, na vida pessoal, né? Então, é importante a gente pensar como eu consigo mensurar essas coisas, né? Então, qual foi a sua maior conquista em 2022? Tássia colocou aqui uma sala nova, né? E para mim também foi a sala nova. Ano passado foi a reforma da minha sala, né? Que foi uma grande reforma. E esse ano foi a sala nova, né? A sala de atendimento adulto, que existem outras pessoas atendendo, né? Adolescentes e adultos. E a minha maior conquista, né, foi ter pessoas do meu lado, que a gente não faz nada sozinho, né? A gente só consegue ir além, a gente só consegue andar mais rápido ou ir mais longe quando a gente está junto de pessoas, né, que pensam como a gente, que caminham como a gente, né? Então, a minha maior conquista de 2022, além da sala nova, é Sintea, né? É uma realização, era um desejo do nosso coração que começou lá em 2020 e agora em 2022 é que a gente começou a revelar a cara da Sintea, o que é a Sintea, né? Que já vai estar aí em 2023 de vento em popa. E qual assunto ou tema você se aprofundou durante 2022? E por que você sentiu necessidade de aprofundar sobre esses temas, né? Você é psicopedagoga. Você precisou estudar o que em 2022? Quais foram os temas, os assuntos que estavam ali na sua mesa de trabalho, né? Aqui, por exemplo, estou rodeada de livros sobre autismo, né? Sobre TEA. Então, esse ano foi o ano de aprofundamento teórico sobre transtorno do espectro autista, sobre intervenção precoce, sobre habilidades básicas. Por quê, Jussi? Porque foi o tema do meu TCC, né? Em psicologia. Esse ano eu finalizei a faculdade de psicologia, que foi outra grande conquista. Mas pensando, né, nisso, é que a gente vai começar a tentar pensar. Olha só, estudei sobre TEA, a Dani também estudou sobre TEA, né? Por que a Dani e por que a Jussi sentiram necessidade de estudar sobre TEA? Né? Então, é importante a gente pensar o porquê também. Qual motivo, por quem, principalmente, né? Não é só por nós. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente não faz por nós, exatamente. A gente faz pelo outro também, né? Quais são as carinhas que você lembra quando você lembra do que você estudou em 2022, né? Então, ó, a Vauli colocou aqui neurociências e intervenção precoce. Tá vendo aí? Bem parecido com o que a gente estudou também, né, Dani? Então, veja. Se você precisou se aprofundar em TEA, se você precisou se aprofundar em intervenção precoce, em neurociências, em TDAH, é porque você sentiu a necessidade de aprofundamento teórico, né? E aí é interessante você pensar, eu aproveitei o suficiente? Eu sei o suficiente? Será que eu já posso partir para outro tema? Ou será que é interessante que eu me aprofunde ainda mais? A nossa profissão é uma profissão que sempre está permeada de estudo. Não dá para trabalhar com criança, para trabalhar com psicopedagogia e não estudar, né? Ó, Dani colocou aqui, crescimento da demanda das necessidades dos meus pequenos. Exatamente. Então, esse ano foi o ano da intervenção precoce. Foi o ano, e vai ser, né? Ano que vem também,
2024 também, né? Foi o ano em que os meninos estavam, né, voltando para as aulas presenciais, as crianças que nasceram durante, né, o isolamento social, a pandemia, enquanto estavam em aulas remotas, né, enquanto os pais estavam no trabalho remoto, quando foram para a escola, a professora, a escola, as instituições começaram a olhar para essas crianças de uma forma diferente, né? Então, pensar no que você estudou em 2022 é importante para você planejar o que você vai estudar e por que você vai estudar em 2023, tá? Então, coloque aí na sua listinha, pensar nos temas, nos assuntos em que você se aprofundou e por quê. E aí, eu quero que você pense, qual área que você avançou mais? Foi na avaliação? Foi na intervenção? Foi na intervenção precoce? Foi na alfabetização? Foi na construção de relatórios? Foi na captação de clientes? Em que área da psicopedagogia e que do seu trabalho em si, porque o nosso trabalho não são só os 50 minutos que a gente fica com a criança, né? O nosso trabalho não é só o atendimento direto. Existem outras coisas que permeiam o nosso trabalho, né? Hoje não tem café, tá tão calor que tô bebendo água. Então, veja, coloque os pontos positivos no que você é a melhor. Esse é difícil, né? Eu quero que vocês coloquem aí, porque é um desafio pra mim também, confesso, né? Eu sou melhor em quê? Coloquem aí. As meninas que estão por aqui, Dani, Vali, o que vocês são? Eu sou a melhor psico em... Porque saber do que a gente é bom é importante para que a gente comece a construir uma visão sobre a gente. Porque a gente sempre pensa nas nossas vulnerabilidades, né? Em esconder as nossas vulnerabilidades. Então, eu preciso estudar porque fulano não pode saber que eu não sei. A família não pode saber que eu tô insegura com relação a isso, né? E aí tem gente que nem posta, que nem mostra o livro que tá lendo, que nem mostra ali, porque vai que o pai do meu paciente vê que eu tô estudando isso, meu Deus, socorro, não posso mostrar isso, né? Então a gente sempre fica na tentativa de esconder as vulnerabilidades e a gente sempre pensa, né? Não sei vocês, mas a gente sempre pensa assim, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, nossa, tô falhando tanto nisso, nossa, como eu sou ruim aqui, mas a gente esquece de pensar no que eu sou boa. E aí, eu sou bem ruim, assim, pra pensar nas melhores coisas, né? Do que eu sou. Eu sou melhor em quê? E aí, eu sou melhor em uma coisa. Eu sou focada, disciplinada. Se eu colocar um objetivo, um negócio vai sair. Então, além de pensar, né, no que, eu vou no como. Então, sempre tem ali planos, metas, sempre escrevo, sempre e tudo que vou fazendo é fazendo em prol daquilo ali, do meu objetivo, né? Então, isso é uma coisa muito boa que eu tenho em mim. E você, mulher? Você é boa em quê? Então, quando eu coloco que eu sou disciplinada, quando eu coloco que eu sou focada, todas as áreas da minha vida são permeadas pelo que eu sou de melhor. E a psicopedagogia não é diferente. Então, se eu sou disciplinada, eu vou ser disciplinada, eu vou ser focada também lá no meu consultório, com aquele objetivo que eu quero alcançar, né? Então, não adianta a gente fazer metas e começar pelos desejos, né? A gente sempre coloca ali os desejos. E os desejos, muitas vezes, estão encharcados de vulnerabilidade, né? Então, de pensar no que não tá muito bom.
Então, se a minha meta é emagrecer, né? O meu desejo é emagrecer, é uma coisa que não tá muito boa, que é o meu corpo, que é o meu peso, que é a minha saúde, né? Então, mas quando a gente pensa assim, a gente acaba ficando ainda mais frágil. E não é diferente quando a gente pensa na nossa profissão, né? Então, se a minha meta é captar mais clientes, né? Minha meta é ter a agenda cheia. Então, meu desejo é ter mais clientes. Se meu desejo é ter mais clientes, a minha vulnerabilidade não tenho cliente suficiente. Não tenho paciente suficiente. E isso faz com que a gente se deprecie, né? Ai, por que fulana tem agenda cheia e eu não tenho? Por que cicrana passa o dia inteiro postando que tá atendendo e eu tô aqui, as moscas, né? Então, quando a gente vai mais pelo desejo, a gente acaba, né, colocando as nossas vulnerabilidades à mesa, à mostra. E isso é ruim, Jussi? Não, isso não é ruim. Mas é interessante a gente pensar também no que a gente é bom, para que a gente comece a construir um caminho para os nossos desejos, né? Então, não adianta a gente fazer uma lista de desejos se a gente não vai fazer, né? Então, meta, objetivo é para ser cumprido, é para ser feita, mas precisa ser mensurável, né? Então, se eu coloco a meta, beber mais água em 2023, e eu não coloco a minha meta diária, beber 2 litros de água, beber 1 copo de água a cada hora, né? Então, a gente vai empurrando, né? Então, a gente precisa sim ter desejo, mas a gente precisa saber mensurar também o que a gente quer, tá? Então, faça esse exercício de saber o que você é melhor. Eu sou melhor em quê? O que a psicopedagogia perde se eu deixar de ser psicopedagoga? Já fizeram essa pergunta? Porque eu sei que a psicopedagogia ganha com cada uma de vocês que está aqui. Porque cada uma de vocês tem possibilidades, né? Mas o que ela perde se você sair da psicopedagogia? O que você é o melhor, o que só você faz? Coloque no papel, escreva em algum lugar, materialize isso, para você entender quem você é. Quando a gente começa o ano construindo ali a nossa autoestima e a nossa identidade mesmo, né? Com a gente sabe quem a gente é, fica tudo mais fácil, tá? E aí, depois, né? Vamos falar agora de psicopedagogia, de recalcular a rota de fato. Tá? Então, já pensei positivo, já vi que eu sou o melhor, já analisei tudo que foi bom, agora vamos para o que ficou a desejar, né? E aí, primeiro que a gente vai falar de demanda reprimida. O que eu deixei de atender e por quê? Quais foram as crianças que eu tive medo de aceitar? Quais foram as crianças que eu não aceitei? Quais foram as crianças que eu aceitei e quando eu peguei, eu disse agora não vou conseguir, né? Então veja, muitas vezes a gente tá focado ali, né? Investiu em 2022 inteiro em curso, em formação, em livro, se aprofundou em temas, em conhecimentos X, mas a demanda da sua cidade, da sua região era outra. E tá ali uma demanda reprimida que você poderia atender e você não atendeu. Então pense, quais foram essas situações? E por quê? Por que você ficou com medo de pegar aquela menininha? Por que você encaminhou aquele outro paciente? Era pela idade? Por mais idade ou por menos idade? Era por falta de conhecimento técnico? Era por falta de conhecimento teórico?
Por quê? O que está aí de demanda reprimida que a gente pode organizar para atender essa demanda em 2023, né? Então, o que ficou a desejar em 2023 na psicopedagogia? Ai, Júcia, eu acho que foram os prazos. Eu me desorganizei com os prazos, não consegui ir para as visitas escolares. Ah, então ficou a desejar as visitas escolares. Pode estar no seu planejamento aí profissional, organizar a sua agenda para você ter tempo de fazer visita escolar, né? Júcia, ficou a desejar. Eu queria ter dado mais lembrancinhas para os meus pacientes nas datas comemorativas. Sempre ficou em cima da hora e eu pensei assim, avulso, sabe? Na agonia. Tá, então, isso foi o que ficou a desejar? Então, senta, coloca todas as metas, todas as datas comemorativas ali e pensa, o que eu posso investir, né? Então, coloque o que ficou a desejar, mas de uma forma palpável, de uma forma mensurável, o que eu posso resolver, tá certo? O que ficou a desejar a agenda cheia. Tá, mas por quê? Não tinha, porque você não teve tempo? O que você acha que você pode melhorar, né? Então, a gente tem que ir com o problema e pensar na solução. A gente tem que ir com a pergunta e já tentar organizar a resposta. Não adianta ficar ali só remoendo. Ai, por que será? Por que será? Por que a família fez a anamnese e não continuou a avaliação? Por que a família fez a avaliação, entreguei o relatório, fiz devolutiva e a família não ficou para intervenção? Então, é importante você levantar esses pontos para que esses pontos sejam trabalhados no próximo ano, tá? Que mais? Coloquei aqui... faltou qualificação em que área? O que você deixou de estudar? Que conteúdo, que tema, que assunto? Ou o que você deixou de fazer que você não conseguiu se qualificar esse ano? Né? Então, Júcia, eu deixei de ir para congressos. Então, pode ser interessante colocar ali, ver no cronograma, né? Ver na agenda dos congressos, dos cursos presenciais, dos eventos, qual evento que eu consigo ir para se programar com a agenda, se programar financeiramente, para poder participar de um evento, por exemplo, tá? E aí, a gente estava falando, né, de tema de aprofundamento, de conhecimento técnico, de conhecimento teórico. Então, é importante que você coloque também o que você precisa, né, estudar mais de tema, de assunto que você quer, porque você gosta, e porque você precisa. Porque nem sempre o que a gente gosta de estudar é o que a gente precisa estudar, é o que a gente precisa se aprofundar, né? Por exemplo, TEA e neurociências que as meninas colocaram aí nos comentários, é uma coisa que eu gosto de estudar. Então, porque eu gosto de estudar, tem sempre um livro à mão, tem sempre um artigo, um negócio, mas o que a gente não gosta de estudar é geralmente onde está ali o nosso ponto fraco. E aí, onde é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? O que você precisa estudar? E aí, compra um curso, faz um curso presencial, que a gente é forçada aí, né? No curso online a gente dá meio que... Ou então, Justo, eu só consigo online, não consigo presencial. Então, compra um curso presencial, né? O que você precisa? Qual é o tema? Qual é o assunto? Que na hora de fazer um relatório você disse, ai meu Deus, socorro. Ou então, qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é o transtorno? Qual é, né? O que você ficou agoniada em 2022? Chegou uma criança assim, você, meu Deus, e agora? Que eu não tô conseguindo aqui, cara, né? Então, às vezes o nosso raciocínio clínico emperra ali
né? E a gente não consegue evoluir o caso, pensar em outras alternativas, pensar fora da caixa, porque a gente sempre está dentro da caixinha dos transtornos, dentro das caixinhas dos conteúdos que a gente gosta. Mas e o que você precisa estudar, né? Então, Ju, se eu preciso estudar neuropsicologia, eu preciso estudar função executiva. Ixi, sou péssima, e agora? Aí você senta um pouquinho, tira ali alguns minutos do seu dia, ou um dia na semana, né? Toda terça-feira à noite eu vou estudar 1 hora sobre função executiva. Ai, meu Deus, não gosto. Mas é importante para o nosso trabalho, certo? Então, coloquem aí também no planejamento 2023 para que você estude, se aprofunde em temas, em conteúdos, em assuntos que você precisa e não só que você quer, tá bom? E aí, uma questão que eu venho percebendo, tanto as pessoas que me procuram aqui no direct, que a gente conversa, né? E tanto as meninas da mentoria, é que a gente vê muito sobre posicionamento. Jússi, o que é que eu faço aqui? O pai fez isso, o que é que eu falo? Jússi, a família sugeriu um tipo de contrato, um tipo de serviço que eu não faço, o que é que eu faço e agora? Né? E muitas vezes esse não saber está ligada com o que a gente não sabe da gente, né? Falta de posicionamento. Então é interessante que a gente se organize para se posicionar melhor em 2023. Então, coloque aí, né? São 5 pontos que eu coloquei aqui, meu Deus, são 5 pontos que eu coloquei aqui para que você observe como foi 2022 e para que você planeje em 2023. Comunicação. Comunicação é muito importante. Tanto o jeito que você fala, como o jeito que você se expressa, né? E isso é importante não só para aqui, para as redes sociais, para se mostrar, porque eu vejo que muitas pessoas falam, né? Eu morro de vergonha de gravar stories, eu morro de vergonha de aparecer em vídeo, uma live, Deus me livre, né? Mas se comunica muito bem ali com os pais, se comunica muito bem com outros profissionais, né? E muitas vezes a pessoa que tem medo de vir falar aqui também tem medo, é mais retraída, também é pouco comunicativa na vida real, né? Então, é interessante que a gente pense, como é que eu me comunico? O que ficou faltando aqui na minha comunicação? E o que eu posso fazer em 2023? Desenvolvendo. Ju, feliz ano novo, gata. Só tu mesmo pra estar com a gente na beira de 2023 passando informação. Uhul! Não podia deixar o último sábado do ano passar em branco, né? Obrigada. Feliz ano novo pra você, meu amor. Lid Moraes. Olá, Ju. Gostaria muito de participar da sua mentoria. Lid, vou te mandar um link no final da live, tá bom? Mas se você não quiser esperar, na minha bio tem um linkzinho para o formulário, para preencher o formulário. E aí, a partir do dia 2, já vou começar a entrar em contato para fazer as sessões de alinhamento, tá bom, meu amor? Vamos lá. Então, gente, comunicação. Nunca se falou tanto em comunicar, né? E comunicar, a gente comunica toda hora. A gente fala antes de abrir a boca, né? Então, o que liga isso também é a imagem. Como é que você está aparecendo para as pessoas? Como é que as pessoas estão te vendo? Jússi, mas agora a gente está num lugar que a imagem não importa, né? A gente chegou num momento evolutivo da nossa sociedade que todo mundo é, o que gosta. Mas quando a gente é empreendedor,
quando a gente trabalha com o público, trabalha com criança, trabalha com os pais, a gente precisa também passar uma imagem, né? E aí, não tô dizendo pra você ser fake, pra você se montar inteira, pra passar uma imagem que você não é. Justamente por isso que é o outro ponto pra gente trabalhar, que é a autenticidade. E eu acho que a autenticidade é o ponto-chave de tudo, do seu posicionamento. Ter a decisão correta, ter a palavra correta, a solução correta para aquele problema é importante, mas tudo vai se desenvolver com a sua autenticidade, você sendo quem você é. Por isso que lá no comecinho da live eu falei primeiro a gente sabe quem a gente não é, depois a gente sabe quem a gente é, o que eu tenho de melhor, né? Então a comunicação e a nossa imagem tem muito a ver com a autenticidade, né? Então, a minha casa tem livro espalhado por um monte de canto. Na cabeceira da cama dos dois tem livro. Se você for olhar na mesa da sala tem livro. Aqui tem livro, na minha mesa tem livro. Na outra mesa tem uma bancada aqui do lado que também tem livro. Então, vocês estão vendo isso aqui que parece uma bagunça, mas é a minha bagunça, é a minha casa. E tem livro na minha casa. E isso é a minha autenticidade, né? Quando eu falo assim, sorrindo, falo bom dia! Entro 8 e 8 gritando, fora o Kindle. Quando eu entro aqui, né? Bom dia! Estamos ao vivo! É porque na vida real eu recebo meus pacientes assim, os meus pequenos. Bom dia, meu amor! Tia Ju estava com saudade. E abraço e beijo, porque eu sou assim. Então, quando eu falo, quando eu me comunico aqui, quando eu me comunico nos stories, quando eu me comunico nos meus posts, você vê uma linguagem simples, um jeito de falar que todo mundo entende. Porque a minha fala, no meu dia a dia, não é formal. Eu não sou formal. Então, não tem como eu ficar aqui e entrar numa live parecendo que eu estou no Jornal Nacional, né? Então, isso é autenticidade. Busque a sua autenticidade para você melhorar a sua comunicação e a sua imagem, porque é extremamente importante, certo? Então, reveja como foi que você se comunicou e como foi que a sua imagem comunicou em 2022 e o que você quer comunicar mesmo falando e comunicar com a imagem em 2023. E para o que você quer, o que você precisa fazer, né? Então, é importante pensar nisso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui que alguém colocou uma coisa no chat. Cláudia Macedo. Quando terminamos após, ainda sem pacientes, o primeiro passo deve ser mentoria ou supervisão? Cláudia, a supervisão, a mentoria dá até para fazer sem ter pacientes, porque a gente vai planejando, né? Vai planejando estratégia de divulgação, de prospecção de clientes, de parcerias, na mentoria a gente consegue pensar na organização do espaço, na escolha de nicho, no material que você precisa comprar, em como montar a sua sala. Isso dá para fazer na mentoria sem pacientes, tá? Então, a mentoria dá para você fazer enquanto estudante ainda ou enquanto profissional que não tem pacientes. Mas a supervisão, pelo menos eu aqui, né, eu faço supervisão de casos. Então, não dá pra gente fazer supervisão de casos fictícios. Até dá. Quando a gente tá num curso, quando a gente tá numa supervisão em grupo, que aí você participa observando os casos de outras colegas. Mas eu acho mais interessante a supervisão ser direcionada para o seu caso. Para você não ficar assim, mas se vier assim, eu vou ter um caso assim, parecido, mas não vai ser o mesmo. E o que é que eu faço? E porque Ju se fala tanto em não conseguir receita de bolo, e agora? O que é que eu faço? Né? Então, a supervisão te ajuda nisso, né? É o direcionamento para o caso. A mentoria é o direcionamento para a sua carreira. Então, na mentoria, a gente consegue fazer antes de você ter pacientes.
A supervisão, eu acho mais interessante que você comece depois que você tiver o seu primeiro paciente, tá? E aí, quando a gente vai organizando, né, as nossas demandas, muitas vezes, Cláudia, a gente já... esse paciente aqui parece com um caso que eu tive assim, e eu já estudei tanto para aquele caso que ficou mais fácil. Então, não são todos os casos que a gente precisa de supervisão. Às vezes é um caso mais complicadinho que a gente, ai meu Deus, eu não tô sabendo o que fazer aqui, tô sem respostas, né? Aquelas respostas que a gente pergunta, a gente mesmo responde. Então, na supervisão, o supervisor, a supervisora, vai te ajudar a guiar o caso, a construir raciocínio clínico para você desenvolver o caso. Já na mentoria, é a mentoria da carreira, né? Tem outras mentorias que são diferentes, mas a minha mentoria é a mentoria de carreira, tá? Então, a mentoria pode ser feita estudantes e profissionais iniciantes, mas a supervisão é interessante que seja feita com pacientes já, tá bom? Lei Físio, passando aqui para dizer feliz ano, linda, obrigada. Tás colocou aqui, planejamento de carreira, isso. Aí Tás colocou aqui também, inclusive a mentoria irá lhe ajudar a atrair pacientes. Isso mesmo. A gente consegue elaborar uma estratégia para cada mentorada, né? Que é diferente do processo de supervisão, tá bom? Cláudia, se não ficou claro, você me pergunta de novo, tudo bem? Pronto. Acho que sim. Lide, justo, tu és minha inspiração. Obrigada, coisa linda. Então, para melhorar posicionamento, a gente já falou de comunicação, imagem e autenticidade, né? E quando a gente fala de comunicação, uma coisa que eu falei, vou até voltar aqui para não falar besteira. Eu tinha anotado semana passada, a rainha inacessível, né? Não seja a rainha inacessível. Não fazer devolutiva, não conversar com a família, não agendar reuniões escolares, faltar a reuniões escolares, né? E quando a gente fala em comunicação, a gente fala em ser também acessível. Quando a gente consegue se comunicar bem e de uma forma acessível, a família entende o que a gente fala. A escola entende o que a gente fala. Então, não adianta a gente chegar numa devolutiva cheio de termos técnicos, não sei o quê, parecendo que tá numa defesa ali de uma tese de doutorado, se a família não vai te entender, né? Então, se comunique de uma forma fácil e acessível. E essa é a nossa missão aqui nas redes sociais, enquanto profissionais. É aproximar a família, as pessoas que precisam do nosso trabalho, né? Se aproximar essa informação, o que é que eles precisam. Então, se você procurar aqui no meu feed, não vai ter tanta coisa técnica, né? Tem você não está fazendo um bolo. A pessoa diz, que é isso? É uma psicopedagoga falando de bolo. E depois está ali na legenda uma coisa, uma linguagem acessível, né? Então, quando eu falo de TEA, quando eu falo de TDAH ou de tantas outras coisas, eu uso pouquíssimos termos técnicos. Por quê? Se for para usar termos técnicos, a gente tem aqui, livro, a gente tem artigo, a gente tem o Google. Então, não adianta a gente copiar e colar texto de livro, porque a família não vai se conectar com a gente. Não é você falando, é o livro, né? Então, quando você se comunica e quando você é autêntica, você consegue ser acessível para as famílias. E muitas vezes, a sua agenda tá vazia, porque você não está conseguindo acessar, ou então a família não está conseguindo entender o que você quer dizer. E aí ela nem sabe que precisa de você, né? Então, quantas e quantas vezes eu tive que bater na tecla aqui que psicopedagogia trabalha com intervenção precoce, sim. Por quê? Porque quando chega lá na minha mesa um relatório, uma solicitação médica, muitas vezes não tem a psicopedagogia. E a família procura por conta própria. E por que a família procura por conta própria? Porque eu tô aqui falando o tempo todo, né?
Então, é importante a gente pensar em ser acessível. E outro ponto é o conhecimento, né? Conhecimento é poder. Quem sabe mais sofre menos em todas as áreas da vida da gente, tá? Então, por que eu comecei a live falando de aprofundamento? O que você se aprofundou em 2022 e o que você precisa se aprofundar em 2023? Qual foi a demanda reprimida? Por que você deixou aquele paciente embora que você não conseguiu atender? É importante a gente pensar nisso para a gente pensar em que tipo de conhecimento eu preciso investir agora. É gestão de carreira? É direcionamento de carreira? É gestão empresarial que eu não sei para onde vai? Ou é o conhecimento técnico? Será que eu preciso de supervisão? Será que eu preciso de mentoria? Será que eu preciso ir para mais congressos, fazer mais cursos? Tô sentindo falta, que eu tenho dificuldade com descalculia. Preciso aprender sobre descalculia, né? Então, conhecimento é poder. Quando a gente deixa de investir em conhecimento técnico e teórico, a gente deixa aquela demanda que tá ali querendo ser atendida sem atender e a gente acaba passando para outra pessoa. Justo, mas eu não posso abarcar o mundo com as mãos, eu não posso abraçar o mundo com as mãos. Eu sei, mas muitas vezes a gente tá insistindo num nicho ou subnichando muito e deixando ali um leque de oportunidades abertas, né? Então, nichar e subnichar vai ser vantajoso se for também uma demanda da sua cidade, da sua região. Se não for, você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? Eu vou me especializar deixa eu ver, em jovens e adultos com dislexia. Só que eu estudei tanto sobre jovens e adultos, aprendizagem de jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos, dislexias em jovens e adultos, mas só apareceu pré-escolar para mim. Eu não peguei porque eu não atendo pré-escolar, né? Então, será que você está subnichando a partir dos seus desejos ou a partir da demanda do mercado, né? Aí a gente vê agora, vou falar o contraponto. Quero atender TEA, porque a demanda do mercado é TEA. Mas você não gosta de TEA, você não se interessa, você não sabe falar com a família, você não sabe como lidar com a criança, você não gosta de estudar a ABA, que é a evidência científica que a gente tem para o tratamento de TEA. Então, pode ser que não seja o seu lugar. Então, é importante você se encontrar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Cláudia, gratidão por todo o conteúdo que você oferece e tem ajudado a formar a psico que quero ser. 2023 abençoado. Ô, Cláudia, muito obrigada. Vamos para 2023 com mais café com psico, né, mulher? Vocês são maravilhosas. E aí, gente, vamos para finalizar, né? Eu tirei essa pergunta aqui de uma dinâmica, nem sei dizer assim, uma ferramenta que uma professora fez, né, uma professora de psicologia, a professora Polly, fez com a gente durante as aulas remotas, um projeto de vida, e essas duas perguntas, eu me inspirei nessa atividade que ela fez com a gente, né, que é: o que falta para eu me ver como as pessoas me veem? Né? Muitas vezes a gente recebe elogios, né? Nossa, como você é maravilhosa. Nossa, você é incrível. Nossa, você é o máximo. E a gente não se vê assim, a gente se sente surpresa porque as pessoas veem a gente assim, né? Então, o que falta para você se ver como as pessoas veem você, tão maravilhosa e tão incrível? Jus, mas eu queria que as pessoas me vissem como, sei lá, minha gente, vai, diz aí, inteligente. Eu quero ser a psico inteligente. E as pessoas não me veem como inteligente, as pessoas me veem como a psico fofinha. Tá, aí a gente volta pra pergunta. O que falta para as pessoas me verem como eu quero? Veja que tudo que a gente falou hoje na live é sobre o que eu vou fazer,
o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e o que eu vou fazer em 2023. Se você não mudar, nada muda. Eu coloquei um post desse anteriormente aqui e lá no Instagram do Voa, né? Do Voa Psico. Se nada mudou, mude você. Não adianta a gente traçar metas, ó, colocar caderninhos. Eu tenho vários, né? Já mostrei pra vocês. Ó, tem vários. Cada ano tem ali caderninhas, metas, os objetivos do próximo, né? E todo ano eu sento, coloco no papel. Mas se for só para colocar no papel, nem faço, né? Então, veja, planeje o seu 2023 para você andar mais, para você andar mais rápido, ou para você andar com mais cuidado, para você andar de forma mais assertiva, ou para você andar. E a última coisa, assim, que eu quero que você pense, eu quero que você reflita, quando você for colocar suas metas no papel, quando você for recalcular a rota para 2023, quem eu fui em 2020, 2021 e 2022? Compare-se com você apenas. O caminho do outro, só o outro sabe. O caminho do outro, só ele sabe. O quanto de sapato que ele gastou, o quanto de tempo ele investiu, né? Então, não se compare, não compare o palco das pessoas com os seus bastidores. Ninguém mostra os bastidores de verdade aqui. Isso aqui, que a gente se compara tanto, é 1% da vida real, né? Então, muitas vezes, por questões de segurança, eu estou num lugar, posto, tiro, né? Faço minha fotinha, mas não sei o quê, mas eu só vou postar quando eu tô em casa, né? Então, muitas vezes, é um recorte. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, Ju, se você tá aí esse tempo todo, mulher, sei lá, vou postar 9 horas da noite, mas às vezes eu cheguei um pouquinho antes em casa. Saí tarde do consultório, mas estava sozinha, não queria mostrar que estava sozinha, né? Então, chego em casa, num lugar seguro, e aí eu posto, né? Então, veja, não se compare com ninguém, não se compare a sua carreira com a carreira de ninguém, né? Ai, Jus, mas você acorda cedo, você se exercita, você tá tomando café, lendo, fazendo não sei o que, mas eu sei o quanto me custou acordar cedo. Ninguém me viu reclamando. Ai, meu Deus, não acredito, vou ter que acordar cedo para poder fazer o meu exercício, né? Então, o exercício é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu decidi que vai fazer parte da minha vida. Então, eu tenho que lutar as minhas batalhas aqui em casa para poder levantar. Tá dizendo aqui, eu sei também. Pois é, ele sabe, porque ele é a pessoa que acorda cedo. Ele é a pessoa que gosta de acordar cedo e que o corpo dele acorda sem despertador. O meu não é assim, né? Então, veja, que cada um sabe. Eu coloco lá o meu cafezinho de manhã, bom dia, mas ninguém sabe como é que tá a cara inchadinha, doida pra voltar pra cama, né? Então, não se comparem, tá? Chess. Esse ano, vou trabalhar mais diretamente com a psicóloga na rede. Alguma dica de dinâmica com professores e de formação socioemocional? Adoro suas dicas. Feliz ano novo. Mil bênçãos. Amém. Obrigada. Chess, sabe uma coisa que você pode fazer com professores? Ouvi-los. Eles amam quando a gente escuta. Porque muitas vezes a gente vai com respostas prontas. A gente pensa, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente, quando chega e quando se depara com eles, as necessidades deles são outras. Então, é interessante ouvi-los, entendê-los, saber onde é que o calo aperta, né? E é interessante essa sua pergunta, porque
eu nunca mando para as escolas as receitas prontinhas. A escola deve fazer isso, deve fazer aquilo outro, sem antes perguntá-los em que eles querem a minha ajuda. Porque às vezes a escola já tem equipe de inclusão, às vezes a escola já preparou um projeto para aquela criança, um planejamento para aquela criança, né? E às vezes eu até mando dizendo isso e aquilo outro, mas a escola quer fazer, mas não tem viabilidade, né? Então, a melhor coisa que você faz pelos professores é ouvi-los, né? Eu sei que a gente precisa chegar com planejamento, com alguma coisa pronta, né? Mas a dica que eu dou para todo mundo que está começando na psicopedagogia, para as primeiras sessões, que é o acolhimento, é a escuta, é a criação de vínculo com a família e com a criança, é a mesma coisa que eu te falo agora. A gente precisa ouvir, acolher, criar vínculo com os professores para poder ajudá-los durante o ano, tá bom? Espero ter ajudado. Se você quiser alguma dica mais específica, alguma coisa, a gente conversa no direct, tá bom? Obrigada! Ah, esse ano foi de escuta. Pronto. Se esse ano, Chess, você já conseguiu escutá-los, então você já tem algumas demandas ali, né? Vai listando, depois faz uma lista de prioridades. Faz uma lista de prioridades, né? Organizando ali. O que é que eu posso fazer primeiro? Traça um planejamento e vai. E se você quiser conversar comigo mais detalhadamente, a gente consegue fazer isso no direct. Tá bom, meu amor? E é isso, minha gente. Feliz 2022. Por que eu tô dando feliz 2022? Pra gente fechar esse ciclo com alegria, com felicidade, né? Eu sempre vejo as pessoas falando assim, já vai tarde, com o ano que foi, né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Sim, que 2023 venha trazendo renovo, alegria, coragem, saúde, né? Mas que a gente não abandone o que a gente passou em 2022, em 2021, em 2020, porque esses anos e essas coisas que a gente passou nesses anos, né, sejam coisas boas ou coisas ruins, foram o que nos trouxeram até aqui, né? Então, desejo a vocês tudo que há de melhor nessa vida e muito aprendizado em 2023, muita saúde, muita coragem para acordar cedo, coragem para fazer exercício físico, coragem para botar mais água na sua rotina do dia a dia, né? Coragem para começar uma coisa nova, para fazer uma coisa pela primeira vez. E é isso, minha gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui 4 horas da tarde do dia 31 de dezembro de 2022 para a gente encerrar o último Café com Psico desse ano. Muito, muito, muito obrigada. Ivânia, feliz ano, querida. 2023 de muita saúde. Obrigada, obrigada. Ai, Tassi me lembrou do print. Pera. Toda vez eu saio fazendo careta. Vamos lá, deixa eu me arrumar. Pronto? Deu certo? Obrigada. Quem tirou print, quiser postar, me marca, eu vou repostar todo mundo, tá bom? Feliz ano novo e até sábado que vem. Sábado que vem a gente já retoma no horário normal, 8h08, com café, tá bom? Dani, obrigada, Jussi, tudo de muito bom pra você e pra Tassi. Obrigada, obrigada, obrigada. 2023 vai ser o ano da psicopedagogia. Vocês vão me ver por aqui, vocês vão enjoar de mim. Um cheiro, viu, minha gente? Tchau, feliz ano novo.